Paz, Senhor, aos irmãos. Pedi aos irmãos para abrirem as vossas Bíblias em 2 de Reis, capítulo 4. Eu não sei os irmãos, mas eu gosto muito de ler e meditar no Antigo Testamento. Nós sabemos que já não estamos debaixo da lei, mas no Antigo Testamento encontramos muitos princípios e muitos ensinamentos para as nossas vidas nos dias de hoje. A palavra do Senhor diz assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer? Diz-me o que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu, cheias foram todas as vasilhas. Disse a seu filho: Traz-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. Quem conhece esta história? Acho que quase todos aqui já ouviram algo sobre esta história. E esta história, na verdade, fala sobre escassez, sobre um momento de falta, mas também acho que todos nós concordamos que esta mulher era uma mulher temente ao Senhor. Então, apesar de nós sermos tementes ao Senhor, pode vir momentos de falta e momentos de escassez à nossa vida. Amém? E nós podemos ver que esta mulher era uma mulher temente a Deus. Porquê? Posso enumerar pelo menos umas 3 razões que nós podemos ver. Em primeiro lugar, ela era a esposa de um dos filhos dos profetas, de um dos discípulos dos profetas. O que indica que a sua família temia ao Senhor e andava segundo os ensinamentos do Senhor. Esta mulher reconhecia a sua limitação e não hesitou em procurar a ajuda do profeta. Ela sabia que a provisão viria do Senhor. E em terceiro lugar, era uma mulher preocupada com a sua casa e uma mulher preocupada com os seus filhos. Isto revela o caráter de uma mulher temente a Deus. E a verdade é que todo homem, toda a mulher que se preocupa com os seus filhos, por si só já tem um caráter que é temente a Deus. Porque hoje em dia aquilo que nós mais vemos por aí é homens e mulheres, pais e mães, que não se preocupam sequer com os seus filhos, não querem saber e alguns deles até abandonam os seus filhos. Então, todo homem e toda a mulher que se preocupa com o seu filho, com o bem-estar do seu filho, que se preocupa com a sua família, por si só já tem um caráter de alguém que teme ao Senhor e que tem valores. E esta mulher diz que os seus filhos vão ser levados pelos credores por causa de uma dívida que o marido tinha. Porque naquela época, segundo a lei israelita, judaica, se uma pessoa não pudesse pagar a sua dívida, no caso este homem já tinha morrido, o credor tinha o direito de levar os seus filhos para trabalhar para ele, até a dívida ser saldada, ou no máximo durante 50 anos, até ao ano do jubileu. Isso nós podemos ler em Levítico 25, do versículo 39 ao 41.
E a verdade é que este texto ele é muito rico em muitas. Nós podemos tirar daqui muitas lições para a nossa vida. E nós vamos começar já pelo versículo 1. Meu marido, teu servo, que amava ao Senhor, morreu. Esta parte do versículo. A primeira coisa que nós podemos tirar é que quem serve a Deus e ama a Deus sempre vai ser lembrado e honrado. Nós sabemos que daqui a uns anos provavelmente já ninguém se vai lembrar de mim ou de quem prega, de quem serve ao Senhor. Daqui a 2, 3 gerações já ninguém se vai lembrar. Mas quantos de nós nos lembramos ainda hoje de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um avô, de alguém que orou por nós, intercedeu por nós ou pela sua obra e tem a sua fé como algo bom, como um exemplo? Quantos de nós conhecemos alguém nas nossas vidas que nos foram importantes porque demonstraram a sua fé, demonstraram o seu amor e porque serviam ao Senhor? E, irmãos, a verdade é que aquele discípulo, ele não deixou nenhuma herança no banco àquela família. Muito pelo contrário. Ele até deixou foi uma dívida àquela sua esposa. Mas deixem-vos dizer uma coisa. É mais importante, ou melhor, se os irmãos conseguirem deixar uma herança no banco, terrenos, bens, propriedades para os vossos filhos, amém? E glória a Deus por isso. Mas o mais importante do que deixar algum tipo de herança terrena é deixar o legado no seu coração. Porque esta mulher, ela sabia a quem haveria de recorrer. Esta mulher sabia que só o Senhor a poderia livrar desta situação em que ela estava. No versículo 2, e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Nós vemos que nós não nos podemos esquecer que o papel da igreja, neste caso, era o profeta, mas o papel da igreja, e o Evangelho trata isso em vários lugares. O papel da igreja é cuidar dos órfãos e das viúvas. Tiago 1, 26 e 27. Por outras palavras, ou posso ler? Tiago 1, 26 e 27. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Por outras palavras, o que Tiago está a dizer é: a verdadeira religião não é a Igreja Apostólica Católica Romana, a verdadeira religião não é a Assembleia de Deus de Tomar, a verdadeira religião não é a Igreja Batista, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, afastar-se do mal e livrar-se do pecado. Então, cuidar é função da igreja. E este texto diz que há uma dívida e um pagamento. E neste caso, o pagamento eram os seus filhos serem levados pelos credores. Era um preço demasiado alto para aquela mulher. Mas ninguém que ama ao Senhor é esquecido ou abandonado. Mesmo que por vezes nós até possamos pensar que o Senhor se esqueceu de nós ou que Ele nos abandonou. Mas a verdade é que Ele nunca se esquece de nós e nunca nos abandona. E o que é que o profeta pergunta? O que é que tens em casa? E daqui podemos tirar mais um princípio, mais um ensinamento. Diz-me
o que é que tens em casa. Deixem-vos dizer uma coisa: o que vai salvar os vossos filhos, os nossos filhos, dos ataques deste mundo é aquilo que nós temos em casa. Muitas pessoas estão a transferir hoje em dia as suas próprias responsabilidades para a igreja, para o Estado, para a escola, e são responsabilidades que deveriam ser deles, deveriam ser nossas, como eu ainda não sou, mas vocês que são pais, muitas vezes transferem a responsabilidade daquilo que é vosso, daquilo que vocês deveriam ensinar em casa, para a escola. E deixem-vos dizer que é aquilo que vocês terão em casa, têm em casa com os vossos filhos, é isso que os vai livrar e que os vai blindar das todas estas ideologias que existem por aí. Porque a Bíblia também diz: pai e mãe, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Se nós ensinarmos bem as nossas crianças, pode vir o Estado, pode vir estas políticas liberalistas, pode vir as ideologias de género, pode vir tudo e mais alguma coisa bater à porta dos vossos filhos, mas eles vão estar blindados por aquilo que aprenderam em casa. E o que é que ela responde? Ela responde: eu não tenho nada. E eu gosto de ler e ficar a imaginar como é que a cena aconteceu, como é que aquilo tudo se desenrolou. E eu imagino ela a responder que eu não tenho nada, mas depois lembra-se que tem lá uma botija, um pouco de azeite na botija. Eu não tenho nada, senão um pouco de azeite na botija. E irmãos, muitos de nós consideramos o pouco que temos nada. E desvalorização ou achar o pouco que temos, dizer que não é nada, é falta de gratidão. E a desvalorização é uma visão errada de nós mesmos e do que temos. Dizer que não há nada quando há alguma coisa é falta de gratidão. Então, quantos de nós aqui podem dizer que têm muito? Quantos de nós aqui podem dizer que têm mais do que aquilo que realmente precisam? Então, quando Deus te perguntar o que é que tu tens em casa, o que é que tu vais responder? Eu em casa eu tenho uma mulher, tenho filhos, tenho uma avó, tenho um avô, tenho um pai. Eu em minha casa tenho respeito, tenho carinho. Eu em minha casa tenho oração, tenho leitura bíblica, tenho prática de meditar na palavra. O que é que tu tens em casa? Para ti até podes achar que é pouquinho. Aquilo que tu tens em casa que é pouquinho. Mas não deixes esse pouquinho faltar. Porque esse pouquinho, nas mãos do Senhor, pode ser multiplicado. Se tens pouco, agarra-te a esse pouco que tens, porque isso nas mãos do Senhor pode vir a ser muito. E quando nós somos fiéis no pouco e agradecidos no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. E eu aqui vejo relacionamento. Porque ninguém vai pedir uma vasilha emprestada aos vizinhos se não se dá bem com eles. Certo? E eu faço uma pergunta para nós pensarmos. Quantos de nós aqui teríamos coragem de pedir vasilhas emprestadas aos nossos vizinhos?
Se eu fosse pedir agora ao meu vizinho baixo-me, ele matava-me. Então eu só faço barulho. O meu vizinho é igual, o meu vizinho de cima é igual. São 11 da noite e eu faço barulho, os meus filhos estão a fazer barulho. E se eles me apanham, eles matam-me. Eles não tenho coragem de pedir nada aos meus vizinhos. E aquilo que nós podemos retirar é: crie bons relacionamentos perto de você, porque não sabe quando irá precisar deles. Tenha uma boa vizinhança. O som está muito alto. Peça aos seus filhos para meterem mais baixo, para fazer menos barulho. Dê bom testemunho. O dar bom testemunho é às 10 da noite não fazer barulho. Quem é que daqui tem vizinhos que não têm assim muita noção? Se calhar sou eu. É porque eu aqui agora já estão melhores, graças a Deus já estão melhores. Mas aqui há uns tempos aquilo era brigas todos os dias. Depois punham-se lá no karaoke até quase à 1 da manhã. E depois ainda por cima se ela cantasse alguma coisa de jeito. Mas não, aquela ainda era pior do que eu. E para ser pior do que eu, misericórdia. Mas o profeta diz: vai, pede emprestado vasilhas aos teus vizinhos. E nós só podemos pedir vasilhas emprestadas quando nós temos algum tipo de crédito com esses vizinhos ou com essas pessoas. Então a minha pergunta é: já alguma vez pediu alguma coisa ao seu vizinho, ao seu irmão, na fé, e ainda não devolveu? Se ainda não devolveu, se calhar está na hora de devolver. Aquilo que nós temos construído com os nossos irmãos na fé dá-nos ousadia para pedir alguma coisa emprestada a alguém? Eu vou-vos contar uma história. Eu uma vez aqui há uns anos, e há uns 4, 5 anos atrás, não, mais, bem mais. Eu precisei de pedir dinheiro emprestado ao meu avô. Surgiu uma situação e eu tive que pedir dinheiro emprestado ao meu avô. Pedi-lhe um valor e depois combinei com ele. Daqui a 2, 3 meses iria devolver o dinheiro. Mas chegou, passado esses 2, 3 meses, eu ainda não tinha conseguido o dinheiro para lhe devolver. Então, irmãos, se nós estamos a passar por um momento difícil, não finja que nada se passa. Não finja que nada aconteceu. Simplesmente não paga e pronto. Não. Ligue para o seu irmão. Diga: olha, eu sei que combinei contigo pagar-te este mês, mas eu ainda não consegui. Daqui a um mês ou 2, ou quando eu puder, eu vou-te pagar. E está tudo bem. Se eu for hoje, se eu precisar hoje de pedir mais alguma coisa ao meu avô, independentemente de eu ter ficado mais meses por lhe pagar do que aquilo que eu combinei com ele, eu hoje ainda tenho crédito com ele. Porque caráter não tem a ver com o não ficar a dever. Caráter tem a ver com honestidade. Dizer que, olha, estou a passar por um momento difícil, mas eu vou-te pagar, eu ajudo. E falar do meu avô há 4, 5 anos atrás, finalmente converteu-se. Meu avô não era convertido. Ele nunca proibiu a minha avó de ir ao culto. Ele ia ao culto naquelas ocasiões especiais, na festa de Natal, na festa da Páscoa, ver os netos. Somos 4 netos. Ele ia ver os netos. Mas nunca se decidiu para Cristo. Nunca entregou a sua vida verdadeiramente. E há 4, 5 anos atrás, ele finalmente converteu-se. Ele finalmente entregou a sua vida a Cristo.
hoje é ele o responsável por abrir a igreja lá da congregaçãozinha da Guarda de Cima. Então, se a minha avó está um bocadinho mais atrasada, já é ele que lhe pergunta: então, não vais ao culto? Já é ele que vai logo para cima dela. Então, irmãos, versículos 4 e 5. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. Fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Não deixemos os nossos filhos fora do milagre. Partilhe com os seus filhos aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus tem operado na sua vida. Aproveitem a hora de jantar, que praticamente é quando toda a família está reunida. Esqueçam televisão, esqueçam telemóveis. Partilhem o dia a dia, aquilo que Deus falou com vocês nesse dia. Partilhem com eles. Porque ainda hoje eu trago comigo testemunhos dos meus pais. O meu pai, uma vez, ele estava a fazer ele é construtor civil e ele estava a fazer uma obra aí a 10, 15 km de distância. Ainda lhe faltavam 15 dias para ele receber. E o carro dele estava na reserva. E ele ia para lá, vinha à hora do almoço, voltava e depois vinha. Só eram 4 viagens todos os dias. Faltavam 15 dias. Não sei se os irmãos já fizeram contas, mas um carro na reserva, 15 dias para andar estes quilómetros todos, não dá, a conta não bate. E eu lembro-me que ele ainda hoje conta esse testemunho, que ele orou e ele falou: Senhor, eu sei que tu não vais encher o depósito, mas eu sei que tu também podes fazer com que a gasolina não falte. Então ele conta, ele todos os dias fez o seu caminho. Quando ele recebeu, quando ele estava a chegar à bomba de gasolina, o carro parou. Então, este testemunho dos meus pais hoje leva-me a desejar eu ter a minha própria vivência com Deus, eu ter a minha própria experiência com Deus. A experiência deles, sim, foi importante para alimentar a minha fé, foi importante para mim, mas isso agora cria em mim um apetite para que eu tenha as minhas próprias experiências com Deus. Então, irmãos, não deixem os vossos filhos fora dos milagres, fora daquilo que Deus faz nas vossas vidas. Irmãos, aqui neste versículo do 4 e 5, quando o profeta diz que é para ela ir enchendo e ela ir colocando para o lado a que estiver cheia, e como eu disse já aos irmãos, eu gosto de imaginar a situação. Eu imagino ela agarrada na botija, né? Os filhos a trazerem a vasilha vazia, ela enchia, punha para o lado, vinha o outro com a outra, ela enchia, punha para o lado. E, irmãos, aquilo que eu vejo aqui é para nós não nos agarrarmos àquilo que Deus já fez. E eu ouço muitos irmãos ainda hoje a falarem: antigamente é que era, antigamente Deus fazia isto, antigamente Deus fazia aquilo, antigamente Deus operava assim, Deus operava assado. Irmãos, Deus é o mesmo. Ele continua a operar nos dias de hoje. Ele continua a agir nos dias de hoje. Então, não se agarre àquilo que Deus fazia há 20, 30 anos atrás. Viva o hoje, viva o presente. Viva aquilo que Deus tem para si hoje.
não posso ficar agarrado à conversão do meu avô. A conversão do meu avô já foi. Há mais almas lá fora. Não posso ficar agarrado àquilo que Deus já fez na minha casa. Temos que continuar. Versículo 6. E sucedeu que cheias foram as vasilhas, e disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. E eu acredito que esta mulher pediu todas as vasilhas que ela conseguiu. Mas eu também acredito que se ela tivesse mais uma, 2 ou 10, o azeite só ia parar quando ela terminasse de encher a 1, 2 ou 10. E acho que não estou a dizer nenhuma heresia. E assim tem que ser a nossa vida espiritual. Não podemos deixar acabar as vasilhas vazias. Temos que continuar a buscar a Deus. E buscá-lo vazios de nós próprios. Deixar as nossas motivações, deixar os nossos desejos de parte, deixar tudo isso de lado, irmos até aos pés do Senhor vazios, buscá-lo vazios, para que Ele possa derramar do seu azeite em nós. E o seu azeite, aqui o azeite, os irmãos podem interpretar como o seu Espírito Santo, podem interpretar como bênçãos espirituais, como bênçãos materiais até. Se Deus quiser dar, Ele dá. Desde que o busquemos verdadeiramente e vazios de nós próprios. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. O texto diz que esta mulher, depois de ter feito aquilo que o profeta mandou fazer, ou seja, ela obedeceu, ela foi obediente àquilo que o profeta lhe tinha dito. Depois disso, diz que ela foi ter com ele novamente, que ela foi contar aquilo que aconteceu. Então, irmãos, mais uma vez eu vejo aqui o testemunho. Ela foi testemunhar aquilo que Deus fez. Ela foi até aquele profeta também como um ato de gratidão e de reconhecimento. Foi algo que foi feito por Deus. Foi agradecer aquilo que Deus fez na vida dela, o milagre que Deus fez na vida dela. E eu não sei se os irmãos sabem, mas o azeite, nesta altura, ele era usado para muita coisa. O principal provavelmente seria o combustível, né? Era aquilo que alimentava as candeias para verem à noite. Mas o azeite também era utilizado para muitas outras coisas. Ele tinha efeitos medicinais, ele ajudava na cura de algumas doenças do estômago. Os próprios soldados do exército usavam o azeite para lubrificar os escudos, todas essas coisas. O azeite era a base do unguento. Irmãos, lembram-se daquela passagem da mulher que derrama o frasco de unguento sobre Jesus? O que é que Judas disse? Ou o que é que os discípulos disseram? Era um desperdício. Mais valia vender e dar aos pobres. Então era uma coisa que era valiosa. E a base era o azeite. Então, depois desta mulher ter uma carrada de vasilhas cheias, o profeta diz que é para ela vender e depois pagar a sua dívida e depois viver do resto. Deus não nos dá somente aquilo que nós precisamos. Ele ainda nos dá além daquilo que nós precisamos. Porque esta mulher, na verdade, ela queria era pagar a sua dívida para que os filhos não fossem. Mas Deus é tão generoso, Deus é tão misericordioso que Ele ainda nos dá mais do que aquilo que nós realmente precisamos.
Então, irmãos, já em jeito de conclusão, em primeiro lugar, quem ama a Deus sempre será lembrado. Em segundo lugar, deixar um legado no coração é melhor do que no banco. O terceiro é o que é que nós temos em casa. Quarto, mantenha bons relacionamentos perto de si. Quinto, não deixe os seus filhos fora dos milagres. Sexto, não deixe que as vasilhas se acabem. Busca Deus sempre. Sétimo, Deus dá-nos mais do que aquilo que nós realmente precisamos. E ao olharmos para esta história desta viúva, somos lembrados que Deus não abandona aqueles que confiam nele. Mesmo em meio à dor e à necessidade, ela procurou ajuda, reconheceu a sua limitação e obedeceu. Recebeu um milagre, transformou a sua situação. Esta passagem mostra que Deus é um Pai atento, que conhece as nossas dificuldades e está disposto a agir em nosso favor. Se por acaso alguém aqui hoje está a passar por alguma dificuldade, lembre-se que Deus vê a sua situação e Deus cuida de cada detalhe. Ele tem o poder para prover aquilo que falta, seja no plano financeiro, emocional ou espiritual. Mas Ele também nos chama a depender totalmente dele. Possamos sair daqui nesta tarde com a certeza que o Senhor é o nosso provedor. E que assim como Ele cuidou daquela viúva, Ele cuidará de nós. Confiemos no Senhor e obedecemos à sua palavra. E Ele tudo fará. Amém?